No Agro 4.0, a gente trabalha contra o tempo. E a gente precisa ter um retorno rápido do boi no pasto. É Germipasto com essa semente selecionada, protegida, né? Pô, isso aí é sensacional. Isso traz a total segurança para nós vendedores, representantes, cada vez mais querer trabalhar com a Germipasto. A sucessão não é só deixar o patrimônio, né? O capital, o bem palpável, mas também é uma questão interior, uma questão espiritual, uma questão, né, de hombridade. Não ser mais do que ninguém, respeitar o limite, né? Tenho muito isso comigo. Olá para você mais uma vez, né? Que bom, estamos juntos. Olha, e são com as palavras da família Maia e também do nosso representante, o André Ladeia, da Minercampo, lá no Paraná, que a gente dá as boas-vindas a você, amigo produtor, você, amiga produtora, aqui no Conexão Rural de hoje. Bom, falando sobre o programa, hoje você vai conhecer a história inspiradora de sucessão familiar, de gente que trabalha duro para entregar uma pecuária mais eficiente, não é, Thay? Isso mesmo, Éder Campos, bem-vindo, meu amigo, minha amiga produtora. E olha, ainda você vai ver a importância das parcerias de credibilidade para a tomada de decisões no campo. Veja como a Germipasto, junto com a Minercampo, né, lá do Paraná, tem auxiliado a família Maia a se tornar uma referência na pecuária lá no Paraná. Isso daí. Olha, e desde já, nossos telefones, nossos contatos estão aqui na tela. Nossos não, né? O nosso telefone, que é um só, e você pode enviar, inclusive, mensagem via WhatsApp para ele. É o 6733896700. Isso mesmo, é contato para você buscar aí as melhores alternativas e soluções para o campo. Lembrando também que tem o nosso site, germipasto.com.br. E a história que você vai acompanhar agora vem de São João do Caiuá, lá no estado do Paraná. Estado produtivo, né? Pecuária, agricultura. E nesse bloco, você vai ver como a paixão de uma criança pelo gado se tornou um negócio e hoje é o sustento da família. O senhor Carlos Maia, ao lado do filho Carlos Eduardo e do neto Fernando, conta os desafios que superaram para transformar a Estância Santa Honesta numa propriedade de pecuária intensiva e integrada. Olha, quem vai contar pra gente a história da propriedade da família Maia é o nosso representante André Ladeia, da Minercampo. É com você, André. Olá pessoal, sou André Ladeia, representante Germipasto no estado do Paraná. Estamos hoje aqui em São João do Caiuá para contar um pouco para vocês sobre a história desses produtores, dessa família que fazem um trabalho de sucessão muito bom. Estamos hoje aqui com o Carlão Maia, com o Caê Maia e com o Fernando Maia, uma família tradicional dessa região. Muito obrigado pela recepção, tá? Gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente hoje sobre a história de vocês. A união do meu pai com a minha mãe, né, isso na década de 80, fez com que dali surgisse uma família ligada diretamente à superação, inspiração e trabalho. A recordação que eu tenho do meu pai e da minha mãe, quando eu fecho o olho, o que eu vejo meu pai e minha mãe é trabalhando. Minha mãe lá em casa, sendo o amparo nosso, sendo o nosso carinho, o nosso conforto, e o meu pai durante a semana, quando era bancário, trabalhando em banco, e final de semana, correndo para todo lado aí, trabalhando com gado, com boi. Eu sempre fui assim, intencioso e invocado para ter gado, mexer com criação de gado, na paixão minha, né? E Deus nos abençoou que eu entrei, fui trabalhar, fiz um concurso do Banco Banestado e trabalhei 30 anos no banco, aposentei já no Banco Itaú, fiz uma carreira no banco, né? E aí eu fui comprando um bezerro, uma garrote, uma novilha, arrendando um pasto. E um dia Deus me iluminou, que eu tinha comprado umas propriedades menores e eu vendi, que surgiu essa daqui. Vendi as pequenininhas e comprei essa. Aqui estava na frente que eu tinha o meu desejo de criança, né? Aí comprei para cá, cheguei, nós aqui teve que arrumar, refazer a propriedade, certo? Que era uma propriedade de leite, era toda meio aqui
certo? Eu tive que investir, melhorar as benfeitorias, fazer pasto, né, cerca, tudo que tinha que fazer eu fiz. E Deus nos ajudou, que a gente prosperou, certo? Então, o nosso objetivo, o nosso sonho se realizou. Aí eu coloquei, já era o nome de Estância Santo Honesto, e eu cultivei a Estância Santo Honesta, né? E hoje eu tenho assim o prazer, a satisfação de ter outras funções, nós investimos com outros segmentos, né? Não só de pecuária, como de frango, laranja, mandioca, né? No início o gado era um gado bem sem raça, vamos dizer, né? A pastagem era um pouco bem mais diferente, certo? Nós não tínhamos essa qualidade de pasto hoje, certo? Era um pasto mais rústico, porque antigamente nós comprávamos semente e era semente suja, né? Vinha impurezas, vinha semente de outra, até pragas pelo meio, né? Que você não tinha essa qualidade, né? Essa confiança que nós temos hoje, certo? É Germipasto com essa semente selecionada, protegida, né? Pô, isso aí é sensacional, certo? E ela tem mais uma durabilidade também na terra. Você joga ela se der um período de seca, como aconteceu aqui, né? Uns dias estava a terra meio úmida, mas não choveu já de imediato. E nós ficamos preocupados. Falei, será que essa semente vai vingar, vai prosperar, certo? E prosperou e muito bem conforme está aí, né? Você trabalhar com uma empresa hoje com credibilidade, né, traz uma segurança para o representante muito boa. Isso a gente tem toda a questão de você falar para o produtor, ó, nós não trabalhamos com preço, nós trabalhamos com valor. Numa situação em que a gente passou aqui mesmo na propriedade, né, de falta de chuva ou até mesmo de pouca chuva, do cliente ligar para a gente, Andrezão, e aí, cara, será que nós vamos perder essa semente, né? E a gente saber que o material que a gente tem, né, no caso da Select foi usado aqui, tem essa proteção que para aquela ocasião trouxe uma segurança, né? De falar para ele e em nenhum momento ele indagar a gente achando que a falta de qualidade da semente pode interferir no nascimento, né? Foi só uma questão de o que você acha, de trocas, né, de ideia, né? E assim, isso a todo momento, desde que eu estou na Germipasto, sempre ouvi falar muito bem, a credibilidade. Hoje a empresa conta com certificadoras, né? Área de produção própria. Isso é poucas sementeiras no Brasil que tem. Então eu posso te convidar hoje, né? Para estar indo lá em Camapuã, conhecer nossa área de produção, ver que a semente que está chegando na sua propriedade é produzida pela gente, que ela tem um campo, né, exclusivo para cada sementeira. E o que me traz muita gratificação é chegar numa área que nem essa daqui e escutar de vocês falar para a gente que realmente que o que a gente vendeu foi semente limpa, semente pura. Olhar para uma área dessas aqui e saber que não tem invasoras, né? Porque a semente que a gente, no dia de vender, falou que ela tinha um VC80, ela era pureza, né? Realmente chegou isso para vocês no campo. Isso traz a total segurança para nós vendedores, representantes, cada vez mais querer trabalhar com a Germipasto. No Agro 4.0, a gente trabalha contra o tempo, né? A gente trabalha com densidade alta, trabalha com lotação alta e a gente precisa ter um retorno rápido do boi no pasto. E isso a gente consegue de que forma? Na minha opinião, de duas formas. Tendo uma genética selecionada, uma boa genética, com novilho precoce, IATF, touros, né, de pura origem para repasse, se for a campo também, desde que seja touros bem selecionados, vacada selecionada. E não adianta ter genética se não tiver comida. Então a gente trata aqui na fazenda, tanto aqui no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul,
o pasto como uma lavoura, né? Está se tornando comum esse título de pastagem como lavoura. Inclusive essas formações que a gente tem agora, recente da Germipasto, aqui na fazenda, que são duas áreas aqui no Paraná, a gente implantou mandioca, mas tratando a terra desde o início para a implantação do pasto. Lá atrás a gente já fez análise da terra, claro, a gente plantou a mandioca para que evitasse outros tipos de braquiária, outros tipos de gramínea nessa área, para eliminar, né, para levar uma lavoura no limpo, para eliminar qualquer tipo de invasor que pudesse ter. E da mesma forma, adubando, corrigindo, para que a gente chegasse hoje e a equipe da Germipasto tivesse orgulho de ver o sistema radicular das nossas plantas, orgulho de ver a formação, a ponto de surpreender, né, a equipe da Minercampo, né, André, e dar sugestões. Por exemplo, uma coisa que você nos orientou e que a gente vai fazer é o ensilar, né, essa parte aérea que tem desse capim nesse momento. Então a gente vai ensilar essa área, vamos ter comida de reserva já para o inverno e antes mesmo do inverno essa área vai estar novamente preparada para receber a vacada. E essa orientação técnica hoje para o produtor é importante. Porque muitas vezes o produtor ele tem tempo para cuidar da porteira para dentro, né? Preocupado com a sanidade do gado, preocupado com a mineralização do gado, preocupado com a genética, mas de repente tem oportunidades que a gente não está vendo e aí é onde entram pessoas de confiança, pessoas de credibilidade, com empresas de credibilidade, dando esse suporte, essa tranquilidade para a gente. Então a pecuária, quando o meu pai começou 30 anos atrás, hoje a única coisa que ficou daquele tempo é só o nome, é só pecuária, só ficou isso, né? A visão é diferente, a necessidade do mercado é diferente. Então a gente une forças, une conhecimento para poder fazer o que o mercado demanda. O mercado precisa de um gado precoce, para ter um gado precoce você precisa de uma pastagem adequada, né? Que tem várias variedades, e o André e a Germipasto nos oferece a qualidade ideal para cada objetivo de cria, de recria, de engorda. E isso faz com que a gente possa adentrar na pecuária moderna com o pé direito e tendo a certeza de que está fazendo certo. E hoje, com a qualificação, a genética, investimentos, hoje nós temos um gado de linha, de ponta, né? Vacas bem selecionadas, um gado, né, de primeira qualidade, com a genética, com inseminação, com os próprios touros que nós temos também, compramos touros PO, touros de linha, né? Então isso aí foi uma transformação bem radical. Então hoje assim a pecuária é de alto nível, certo? Pecuária hoje, para fazer pecuária, hoje tem que fazer desse modo, certo? Porque senão não resolve, né? Você não te dá o rendimento, o retorno. E como vimos, a pecuária moderna exige muito mais que apenas tradição, ela exige inovação. Para garantir a rentabilidade e se manter competitivo, o produtor rural precisa sempre estar atento às novas tecnologias e também às ferramentas que chegam ao mercado, para que dessa forma otimize as operações aí no seu dia a dia, na sua propriedade. Detalhes que ajudam a enxugar os custos de produção, não é, Thay? E um bom exemplo desse salto de eficiência na fazenda, na estância Santa Honesta, está nas pastagens, na formação das pastagens. A gente confere agora o relato da família Maia e também do capataz da fazenda, o Paulo da Silva Santos, de como era difícil, né, a rotina para fazer ali a distribuição das sementes forrageiras. E olha, e tudo mudou com a chegada da semeadora elétrica VDTEC, né, Éder? Mas a máquina foi uma recomendação do André Ladeia, que acertou na veia essa indicação, né? A indicação do André da Minercampo. Foi certeira, né? Certeira. Ele, inclusive, é representante da Germipasto, né? Isso, lá na região do Paraná. E a gente vai conferir aqui o que o André conta pra gente dessa família. Antigamente era bem rústico, né? Pegava, passar um trator, uma Roma, qualquer coisa, jogava, incorporava, jogava semente, distribuía com o rabo quente, né, Paulo? Então o Paulo, que é o nosso capataz aqui, disse que rabo quente para ele jamais. Vai jogar rabo quente fora e vai comprar A VDTEC. a VDTEC, né? E aí nós estamos a favor de aprovar essa ideia dele, essa opinião dele, né? Porque ele que faz o procedimento, né? E ele mesmo já confirmou
rabo quente jamais. Então vamos usar a tecnologia, né, Paulo? A tecnologia mudou muito, né? Aqui já faz 29 anos que eu estou aqui na Fazenda Santa Honesta. Aqui sempre já foi no rabo quente lá, né? Naquela outra plantadeira. Aí essa outra que vocês não tinham usado ainda não, nem conhecia. Viemos conhecer agora, né? Eu conheci agora essa mulher. Agora que eu vim conhecer, eu não conhecia, nunca tinha nem semeado com ela. Depois que eu usei, eu vi que o negócio é bom. O rapaz que instalou ela tudo, né? Regulou para nós, mas eu não sabia nem para onde ia. Na bateria eu nunca tinha visto. Então, na hora de operar, daí eu saí meio acanhado, né? Ainda de umas erradas no começo. Aí ele explicou certinho e depois foi embora. Aí fiquei prático. Você vê que a semeação aí saiu de patrão, o trem tá muito bom, né? Bem semeado. Antes a gente jogava, parece que era um negócio meio adoidado, né? Não tinha bem a base, né? Aí agora ali não, ali é bem regulado. Com a VDTEC, a gente nota, né, que toda a aplicação dela é muito exata. Né? Dá uma diferença ali muito pequena, muito em função talvez do remonte, né? ou não, mas é uma diferença muito pequena. Então, mesmo a gente comprando uma quantidade um pouco maior, a quantidade indicada deu certo para a área e com isso a gente depois acaba ou fazendo uma outra área um pouco maior ou até mesmo repassando, remontando, né, mais em beira de cerca ali, onde bate mais ali o trator, o animal. Mas a tecnologia é isso, né? Realmente a gente tem aquela maquininha, né, rabo quente, que a gente utiliza em outras atividades também na avicultura, mas desde que a gente está com essa parceria com a Germipasto, a VDTEC tem nos auxiliado muito, gerando economia de semente, gerando tempo, né? Ganhando tempo, quer dizer, mais agilidade na aplicação, mais uniformidade, e é uma máquina sensacional. Vixe, é uma máquina de primeira. O patrão tinha que comprar uma daquela para ficar melhor ainda, para não usar só ela. Não usar nunca mais aquele rabo quente lá. Olha que história fantástica essa de superação, mas também de uso de tecnologias. E nós vamos para intervalo. Depois você vai acompanhar a importância de parcerias de credibilidade para tomadas de decisões aí no campo, hein? Isso mesmo. Veja como a Germipasto, junto com a Minercampo, né, tem auxiliado a família Maia a se tornar uma referência na pecuária lá no Paraná. A gente já volta. No coração brasileiro do agro, levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VDTEC. Conheça a qualidade, conheça a Germipasto. Para mim, uma semente de boa qualidade é aquela semente que a gente pode confiar, tanto na logística, na entrega, ela chega no prazo, tanto na germinação, a gente não tem perda, né? Eu hoje estou muito satisfeito. Aqui eu não tenho o que reclamar. Sempre o que eu precisei, a semente entregou. Da situação que a gente está vivendo hoje, a pecuária cada dia ficando mais apertada, a agricultura ganhando espaço, nos preços do jeito que estão, o custo altíssimo dos insumos, tem que inovar, tem que ter tecnologia para viabilizar o negócio, senão sai do mercado. É uma das empresas top, muito boa, a gente tem resultado positivo, atendimento bom, o relacionamento com os meninos é muito bom, nunca nós tivemos problema com semente aqui. A questão da logística boa, pós-venda excelente, só tem a agradecer, né, os meninos. O que fez com que nós adquiríssemos o produto da Germipasto? A qualidade, né? A qualidade da semente, porque você comprar um produto simplesmente pelo preço não é uma maneira muito
assertiva de você fazer um negócio. Você precisa comprar um produto de qualidade e saber que o produto, que a sua semente vai chegar com pureza, né, livre de impurezas, né, uma semente que você vai plantar e não vai nascer outras coisas junto. Então, você sabe que é qualidade acima de tudo. E você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. O nível de satisfação é total, né? Porque eu sei que eu estou comprando uma semente de qualidade, um produto que é já consolidado no mercado, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa. E quando você já tem uma empresa que é referência e que oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. O que você procura está aqui na Germipasto. Muito bem, voltamos com o Conexão Rural Germipasto, como nós falamos no bloco anterior, parcerias. Esse também é um ponto fundamental para que você tenha sucesso na sua atividade, viu? Principalmente para quem busca rentabilidade, aumentar a rentabilidade. Confiança e segurança nessa parceria é algo que você não pode abrir mão, viu? E olha, Thay, a gente sempre reforça aqui que para ter rentabilidade na pecuária de hoje, não basta apenas investir pesado, não é isso? Isso mesmo, Éder. É preciso investir com inteligência. Exatamente, Éder. E é por isso que o produtor sabe, né, que o campo ele é um ambiente de muitos desafios. E nada adianta, né, eles investirem, fazer esses investimentos pesados, né, escolher às vezes a melhor semente e não ter as orientações corretas, Éder. E é por isso que é importante sempre, gente, ter ao lado aí bons parceiros na hora, né, que você mais precisa, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? A tecnologia só entrega o resultado máximo se tiver o quê? O acompanhamento de quem entende o risco. Bom, então vem comigo aqui, porque você vai ver agora como a assistência técnica da Minercampo, unida à alta qualidade das sementes aqui da Germipasto, tem garantido o sucesso na formação das pastagens e, claro, que tem dado também tranquilidade do produtor rural. Tem levado tranquilidade para o produtor rural. Confira aí. Nós estamos localizados aqui no noroeste do Paraná, né, na divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde a gente tem um solo arenoso, né, um clima quente, né, e assim, passando por situações atípicas em relação à época do ano. E é a hora que a gente também tem que saber, decorrente de cada terra, né, se aquela cultivar vai sair bem. A gente conversa, né, com o pessoal técnico da empresa e sabe que nem todas as cultivares vão tão bem no solo arenoso, que nem aqui, que eu sei que eles cultivam bem a terra, adubam, né, dá o alimento para a terra. 90% da nossa reforma de pastagem, ela vem após uma colheita de mandioca, né? A mandioca é um cultivar aqui que exige bastante
adubação, para poder produzir. Então não é que tira bastante nutriente da terra, né? Depois que a gente vem com uma sementeira, depois de arrancar uma mandioca, ela vem de uma forma muito boa. Então, assim, a grande maioria das propriedades aqui na nossa região, quando precisa, até mesmo nós conversamos sobre isso agora há pouco, né? Preciso reformar tal área, então vou plantar mandioca aqui, ficar por 1 ano e meio com mandioca, já pensando, como você falou, em preparar esse solo para daqui 2 anos talvez estar recebendo uma semente. Então a mandioca faz parte da nossa cultura aqui da nossa região, é uma estratégia muito interessante, financeira, né? Muitas vezes aí é uma questão que traz um retorno muito interessante. E para o cultivo da pastagem aqui, ela faz parte da nossa realidade. Essa área que está aqui atrás da gente, nós, 4 anos atrás, começamos o preparo já para o plantio do pasto, que é essa formação que está aqui atrás. Então, a gente entrou com a mandioca, por quê? No processo do preparo de solo para mandioca, durante o manejo da roça, é feita a carpa, é feita a capina química, né? Então a gente consegue erradicar muitas invasoras. Por exemplo, a gente estava num piquete agora, lá onde está a vacada, tem lá um pouco de MG5, um pouco de braquiária e um pouco de rusiciensis, né? Então o que acontece? Se a gente for ali apenas dessecar e preparar o solo, pode ser que o banco de semente ainda continue com essas variedades que a gente não deseja. E o mandioqueiro pensa assim, já que a terra está preparada para plantar o capim, então vamos plantar a mandioca, igual você falou, é uma opção, é rotativo, né? A gente aqui no noroeste do Paraná é a região maior produtora de amido de mandioca do Brasil, e a gente tem aqui diversas indústrias, né? Muito pessoal bacana, parceiro nosso também, e a gente também, né, além de pecuarista, agricultor, também é mandiocultor. Então, a lavoura da mandioca, ela entra não só como uma opção, né, mas também como a economia da cidade, a economia da região. E quando você sai da lavoura de mandioca com a terra adubada, com a terra calcareada, com a terra cheia da matéria orgânica, né, da parte aérea da mandioca, o resultado está aí. Ó. Então, você pega uma pastagem de altíssima qualidade e 100% das nossas áreas, exceto no Mato Grosso do Sul, 100% das nossas áreas, realmente, o plantio do pasto vem após uma lavoura de mandioca. E daí a gente consegue tratar do solo e consegue erradicar as espécies invasoras, e aí você tem uma pureza, uma qualidade no teu pasto, e o resultado está aí. Isso é uma prática que a gente vem, né, no dia a dia, com a confiança do nosso cliente adquirindo, né, que é onde que a gente passa de um vendedor para um consultor. A gente está aqui pronto a orientar, porque não adianta nada ter uma empresa como a Germipasto, com um portfólio grande de opções de variedade de sementeira, e eu falar para ele só, planta tal semente, né? Eu preciso escutar, eu preciso entender a realidade dele, acompanhar, entender qual que é o solo dele, né? Para poder instruir ele qual é a melhor variedade que vai atender para aquele sistema dele. Então a Minercampo, né, o André, o Guilherme, o Gabriel, o pessoal que está à frente da Minercampo está todo orientado a orientar qual cultivar, né? A gente tem a prática de acompanhar o dia do plantio, a gente acha muito importante na hora de regular uma máquina para fazer um bom plantio, espalhar bem a semente, incorporar, né? Porque não há nada adianta a gente ter uma boa sementeira e não fazer um bom trabalho. E depois também nessa parte de acompanhar como que está sendo o nascimento e nessas orientações como foi feito hoje com a equipe aqui, com o pessoal da propriedade. Ver a opção que nós temos aqui de abundância, analisar que é uma ótima oportunidade em ensilar, e o que é mais gratificante para a nossa equipe, né, na nossa consultoria, é saber que eles estão abertos a nos escutar, né, ver que a nossa experiência está trazendo para eles realmente uma bagagem, e eles escutar que hoje, no caso, ensilar vai ser a melhor opção para ele. Isso é muito gratificante e é isso que a Minercampo está aqui para oferecer para você, produtor. Tá vendo? A primeira gema é aqui, ó.
Então um corte aqui, você vai colher praticamente folhas e vai sobrar só esse talo. Caramba! Tem um material bruto aqui para fazer essa silagem. Olha aí, tem uma qualidade muito boa. Você vê, não depende de muita estrutura, bicho. A gente começou a usar germipasto de 10 anos para cá, né? Antes do André, a gente não conhecia a marca, não tinha acesso, né, à marca Germipasto. Nós usávamos outras marcas de semente, mas dentro do nosso perfil, dentro do nosso solo, dentro da questão de assistência técnica, a Germipasto foi a que melhor nos coube e a que está melhor nos atendendo, que a gente está melhor se adaptando. Como o André falou, todo o plantio, toda a semeadura nossa, sempre teve alguém da Minercampo nos acompanhando, inclusive no Mato Grosso do Sul, né, a área de atuação dele aqui no Paraná, mas ele abre essa exceção para nós e para outros clientes do Mato Grosso do Sul. Então a gente consegue segurança, tranquilidade, saber que o negócio está sendo bem feito, de que a gente não vai estar perdendo semente, não vai estar jogando muita semente em determinado espaço, pouco em outro. E isso traz tranquilidade e conforto para nós produtores. A gente tem um testemunho disso. Em Anaurilândia, a gente formou uma área lá com o André, e aí, por um vacilo nosso e tal, faltou uma trincheira lá para jogar semente. E a gente foi e comprou uma semente que estava à disposição no mercado para acabar o serviço. Você vê a diferença de uma semente para outra, cara. A formação É dela, isso daqui, ó. Você vê a semente da Germipasto aqui e você vê o trilho aonde jogou a outra. É o barato sai caro. Era o que tinha, era o que serviu na hora. Então, André, parabéns, nós estamos aí. Eu acho que você representa uma empresa de enorme confiança para o agro, para os pecuaristas, certo? Isso é muito importante e nós, com certeza, vamos ser parceiros por muitas e muitas épocas, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigado. E olha só a satisfação da Germipasto em saber que o nosso trabalho, os nossos produtos estão fazendo a diferença na Estância Santa Honesta. E a gente parabeniza também, né, o nosso representante, o André Ladeia da Minercampo, que vem realizando um bom trabalho, né, de forma comprometida com os produtores lá da região. Parabéns, viu, André? Bom, a gente vai fazer uma pausa agora e depois do intervalo nós vamos acompanhar como todo esse trabalho construído até aqui está sendo passado para os sucessores do seu Carlão Maia. Olha, vem aí muita história de emoção, superação e de trabalho com muita fé. Não saia daí, é depois do intervalo. Para mim, uma semente de boa qualidade é aquela semente que a gente pode confiar, tanto na logística, na entrega, ela chega no prazo, tanto na germinação, a gente não tem perda, né? Eu hoje estou muito satisfeito. Aqui eu não tenho o que reclamar. Sempre o que eu precisei, a semente entregou. Da situação que a gente está vivendo hoje, a pecuária cada dia ficando mais apertada, a agricultura ganhando espaço, nos preços do jeito que estão, o custo altíssimo dos insumos, tem que inovar, tem que ter tecnologia para viabilizar o negócio, senão sai do mercado. É uma das empresas top, muito boa, a gente tem resultado positivo, atendimento bom, o relacionamento com os meninos é muito bom, nunca nós tivemos problema com semente aqui. A questão da logística boa, pós-venda excelente, só tem a agradecer, né, os meninos. O que fez com que nós adquiríssemos o produto da Germipasto? A qualidade, né? A qualidade da semente, porque você comprar um produto simplesmente pelo preço não é uma maneira muito assertiva de você fazer um negócio. Você precisa comprar um produto de qualidade e saber que o produto, que a sua semente vai chegar com pureza, né? Livre de impurezas, né? Uma semente que você vai plantar e não vai nascer outras coisas junto. Você sabe que é qualidade acima de tudo. E você compra uma semente que você sabe que é realmente semente.
o nível de satisfação é total, né? Porque eu sei que eu estou comprando uma semente de qualidade, um produto que é já consolidado no mercado, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa. E quando você já tem uma empresa que é referência e que oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. No coração brasileiro do agro, levamos qualidade e compromisso ao homem do campo. Localização estratégica para distribuição para a região Norte e Nordeste. Atendimento personalizado, que ajuda na melhor escolha para a sua propriedade. E ainda você encontra a semeadora elétrica pioneira no mercado, a VD-Tech. Conheça a qualidade. Conheça a Germipasto. Muito bem, estamos de volta. E olha, hoje você acompanha um pouquinho sobre a história da família Maia lá do Paraná. Criado na roça, trabalhou desde cedo e precisou renunciar à infância para garantir o sustento da família. A história de superação que você vai ver agora, do seu Carlão Maia, é o alicerce de uma história, de uma trajetória que tem muita inspiração. Inclusive hoje, Thay, com 73 anos, ele vai nos contar como ele conquistou recursos para voltar para casa e construir um legado que vai muito além do patrimônio material. Então conheça agora o relato emocionante de quem superou adversidades através da fé, conquistou produtividade e hoje ensina que o maior valor do campo é a própria família. A minha história é uma história realmente, né? Eu era criança e nós morávamos aqui numa fazenda na frente, aqui na Santa Terezinha, e a gente mexia com lavoura, colhia café, nossa vida era bem da roça mesmo. E então, por ser aqui na frente dessa propriedade, a gente circulava constantemente aí, que ia para a cidade, na escola, e a gente andando sempre descalço, né? Sempre aquela coisa de criança, de moleque. E Deus, né, nos consagrou, que deu essa oportunidade de um dia a gente ter essa propriedade. E nesse meio, eu cresci, fui estudar, né? Sempre com muita dificuldade,
perdi o pai, né? Aí fiquei eu e a mãe, e mais um irmão. Meu pai era uma pessoa assim meio que desgarrada, né? E por Nossa Senhora Aparecida e por Jesus Cristo, eu não segui o caminho do meu pai. Senão talvez eu não seria isso que nós somos hoje. E meu pai era numa situação atípica, né? Saía de casa, bebia, brigava, né? E quando ele foi embora para o Mato Grosso, que ele foi embora para trabalhar com uma família lá, ele nunca mais voltou, certo? Ele saiu de casa, foi embora e eu fiquei, eu, minha mãe e um irmãozinho meu. E eu era o responsável pela casa. Tinha 12 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, daí para, né? Eu fiquei responsável para cuidar da minha mãe e do meu irmão, com 12 anos. E aí eu saía trabalhar, trabalhava por dia, estudava à noite, e fazendo diária para me manter, certo? Mas assim, a gente agradece e muita gente que fala, você não puxou o seu Zildo, que era teu pai e tal. Eu falei, olha, meu pai, mas graças a Deus não, certo? E a gente venceu, né? E, inclusive, com essas orações para Nossa Senhora Aparecida, com pedido para Nossa Senhora Aparecida, eu garanto que ela tem uma grande participação nisso também. Quando eu aposentei do banco, eu voltei para cá. E quando eu voltei para cá, eu comecei a, né, desenvolver com atividade, ramo de posto de combustível, né? E o Caê foi formado em jornalista, trabalhou em televisão, trabalhou no CBN, trabalhou em diversas rádios. E aí eu vi que não dava muito futuro, né? Falei, olha, é melhor você vir para cá, trabalhar aqui, e aqui é o teu negócio. Daí ele veio, e realmente veio com disposição, com vontade, né? Porque se não viesse com vontade também eu não trazia, né? E graças a Deus deu tudo certo e hoje as coisas prosperam, as coisas caminham e graças a Deus só com melhorias, né? E aí eu tenho esse molequinho aqui, ó, que é o Caezinho, né? Que é o meu sucessor. Eu fui incumbindo ele de tomar frente nas nossas negociações, nas nossas atividades, certo? E além dele tem um outro que está chegando aqui, que é o Fernando, que é a sucessão da sucessão. Eu me formei jornalista em 2002 e realmente, né, a luta no meio do jornalismo não era fácil, uma concorrência bastante grande e no final faltava um pouco de competência também para a área, né? Então, aí com a situação, né, com o agro, naquela época já se falava, né, um desenvolvimento do agro e tal. E meu pai envolvido em diversas atividades, então sobrou essa oportunidade para eu voltar para casa. Mas quando eu voltei, eu estava naquele dilema, né, entre voltar para casa e ficar na asa do pai e da mãe, ou tentar fazer alguma coisa de diferente. E assim, né, graças a essa cabeça aberta que meu pai tem, né, de ter sido gerente de banco por 30 anos, ele apostou em mim, né, e eu, graças a Deus, consegui não decepcionar. Então, assim, quando a gente chegou aqui, a gente tinha uma atividade mais voltada para a pecuária e foi aí que a gente, unindo forças, a gente começou a expandir para a agricultura, né, com o plantio de mandioca. Aí meu pai, né, entrou em outras atividades, como a cana-de-açúcar, mandioca. Na sequência, a gente também entrou para o ramo de transportes. E aí, assim, a vontade do jovem, com a experiência já de mercado, como o pai tinha, mercado financeiro, mercado de banco, experiência de gestão, experiência administrativa, então a gente conseguiu juntar as duas coisas. Então juntou a garra da juventude, a vontade da juventude com a experiência administrativa, né? E isso fez com que a gente, nesses 22 anos que eu estou de volta aqui em casa, fez com que a gente aumentasse demasiadamente nosso capital, tanto em áreas rurais aqui no Paraná, áreas rurais do Mato Grosso do Sul, qual a gente também é cliente da Germi Pasto, e outras atividades como avicultura, questão imobiliária, também de transportes. Então, assim, a gente conseguiu, eu consegui
tirar aquele fantasma, aquele medo que eu tinha de estar debaixo da saia do pai e da mãe. E a gente conseguiu alçar voos e prosperar juntamente com a família toda, trazendo muito mais atividades e muito mais rentabilidade para o nosso negócio do agro. Eu acredito que qualquer atividade como sucessor, você precisa ter afinidade. A terra, além de afinidade, você precisa ter a tendência de gostar da terra, saber manejar, ou no mínimo ser cercado de pessoas que tenham a condição técnica de manejar a terra, o solo, a criação, né? E hoje a terra é um capital caro, né? A terra, quando um herdeiro pega uma fazenda e vale milhões de reais, muitas vezes ele pensa num outro tipo de aplicação, num outro tipo de rendimento que possa dar em valores percentuais muito mais para o retorno que a terra dá. Só que a terra tem valorização, né? E a terra tem opções de trabalho. Então, assim, o herdeiro, a pessoa que é de uma família de produtor rural, mas que não tem aquele convívio, não foi criado desde criança, como é o caso dos meus meninos na terra, né, que está aqui, brinca. Os meus filhos, quando crianças, eles tiveram aqui aquela experiência lúdica, né, de ir numa mangueira, ficar brincando, abrindo porteira, fechando porteira, de acompanhar o Paulo, o Carlão, o Elton, né, que é a nossa equipe de capataz, domando um cavalo, indo na mangueira acompanhar, tirar um leite. Vamos num trator gradear a terra, coloca o moleque em cima do trator para ele sentir a adrenalina, que é uma máquina daquele tamanho na mão dele. Claro, o objetivo é sempre estudar. Ninguém está falando aqui que é para deixar de estudar para ir para a roça. Mas tem que acompanhar a terra. E isso faz com que a gente tenha sucessores, né? Eu estou sendo um sucessor do meu pai e eu estou preparando o Fernando e o Miguel, que é meu filho de 10 anos, para serem os meus sucessores, os nossos sucessores da nossa família. Porque, igual meu pai disse, aqui ele chegou nessa fazenda, toda a cerca que tem aqui, foi a gente que fez, né? Está aqui o Paulo. Todo o capim que tem aqui foi a gente que semeou. Então a gente sabe que tem cada prego. Então, assim, independente da questão financeira, do retorno financeiro, aqui tem um apego emocional, um apego afetivo. E isso os sucessores precisam aprender. E a terra dá retorno. A terra dá, sabendo cultivar, sabendo plantar, seja 5 alqueires ou 500 alqueires, as pessoas sobrevivem na terra com um trabalho sério e digno. Capim aqui na fazenda, com 60 dias de semeado. Olha para você ver que formosura, cara. Como eu aprendi com o meu pai, desde meus 5, 6 anos de idade na mangueira, né, andando de cavalo, acompanhando o manejo do gado, é o que eu estou implementando com os meus filhos. Então, os meus filhos, além do privilégio, né, de estar com o pai, tem o privilégio maior ainda de estar com o vô e com uma equipe muito competente, né? O Paulo, o Elton, o Carlão, que era lá de Anaurilândia, são homens que eu considero como um segundo pai do Fernando e do Miguel. E assim, na pecuária, eles têm hoje um papel decisivo. Eles, dentro do curral, no manejo, para prender um gado, para curar um animal, eles hoje são considerados no papel de um homem, né, no lugar já de um peão. E isso, né, faz com que eles tomem gosto pelo negócio e eu acho que está gostando, né, Fernando? Quando eu era menor eu gostava mais de andar com cavalo, fazer essas coisas. Agora, hoje em dia eu também gosto mais de mexer com gado, com essa parte assim, da pecuária. Como eu disse, apesar de ele falar pouco, vai trabalhar e trabalha bastante, né? Então, assim, hoje, como eu disse, ele e o meu outro filho já atuam na mangueira como uma peça, como um peão. Então é comum, hein, precisar de um socorro, um suporte. Que nem quando estava gradeando aqui esse capim,
Ele incorporou, inclusive, esse capim aqui, né? A gente foi na frente jogando a semente, ele já veio atrás incorporando, porque naquele dia faltou uma mão de obra, a gente estava na correria. Então, assim, já ajuda, né? Apesar dele ainda ter 15 anos, ainda mais essa questão lúdica, mas no dia a dia, na pegada, ajuda e colabora muito, né? Às vezes precisa correr na sede da fazenda, pega a caminhonete e vai, né? Pega uma moto e vai. Então, assim, consegue dar agilidade também no nosso serviço. A sucessão não é só deixar o patrimônio, né? O capital, o bem palpável. Como um legado do meu pai, eu trago comigo, além da fé, da religiosidade, muita questão da honestidade, né? Da determinação, da seriedade. Meu pai fala que o brio do homem está em cumprir os seus compromissos, deveu tem que pagar, falou tem que honrar. Então, dessa forma, né, a gente vem conquistando, né? Eu acredito que, pelo menos mantendo a mesma credibilidade, o mesmo respeito, né? Respaldo que meu pai tem aqui na região, diante dos nossos fornecedores, né? Nunca atrasamos um boleto, né, André? Então, assim, não é só o capital, mas também é uma questão interior, uma questão espiritual, uma questão, né, de hombridade, de se tornar homem mesmo, né, e passar isso para a família, né? Que as pessoas tenham vontade de negociar com os Maia, que as pessoas tenham tranquilidade de negociar com a nossa família, né? Que as empresas possam apostar e confiar a nós a possibilidade de novas parcerias. Então, essa confiança também é um grande legado que eu recebo do meu pai e tento passar isso para as crianças. Toda essa conquista, essa experiência, né? A gente conseguiu na vida, com simplicidade, com humildade, né? Não ser mais do que ninguém, respeitar o limite, né? Então eu tenho muito isso comigo, certo? Eu não desfaço de ninguém, não passo por cima de ninguém, e a gente mantém uma ordem, uma disciplina, certo? E é isso aí, eu quero isso passando para o Caê, que ele já sabe, e o Caê passando para o Fernando, eu também passando, orientando, né? A gente tem uma capelinha aqui nessa fazenda, tem a capelinha em outra fazenda, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, que é a nossa mãe, e a Sagrada Família, que realmente representa toda a ternura e todo o aconchego e força que a família precisa estar representando, não só para mim, mas como também para as minhas irmãs, meus sobrinhos, né, os cunhados, a minha esposa. E isso a gente traz com muito carinho, e é uma semente que foi plantada e que vai florescer muito ainda, vai dar muitos frutos. Assim como eu, acredito que você também gostou muito da história, se emocionamos aqui com a história da família Maia. Eu sinto muito orgulho em fazer parte dessa equipe, tá? Ter vocês como cliente, amigos e vocês acreditarem em mim, a consultoria que eu presto aqui hoje. Então você, produtor, que tem interesse em fazer parte da nossa equipe, a equipe Minercampo, a equipe Germipasto, faça como a família Maia, procure a gente e entre em contato pelo 449-9957-8812 e venha fazer parte da nossa equipe. É isso daí, viu, Thay? Legados da Terra. Que história incrível essa da família Maia, não é mesmo? Aproveitar e agradecer ao André Ladeia por trazer relatos inspiradores para o agro. Isso mesmo, obrigada à família Maia, ao André, né, por receber também nossa equipe, né, de forma tão acolhedora por lá, né, e compartilhar essas histórias tão íntimas da família que, olha, trouxeram muita emoção pra gente hoje aqui no programa, né, Éder? Olha, e aqui vai um recado para você que é cliente da Germipasto. Se você, como a família Maia, está muito satisfeito com os nossos resultados,
da tecnologia, das nossas sementes, da VDTech e gostaria de compartilhar a sua história em um programa, faça o seguinte, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 67 3389 6700. Nós queremos ouvir a sua história. Isso aí, olha, se você ainda não é cliente da Germipasto, mas busca aí segurança, né, tranquilidade na produtividade, né, busca tecnologia, é só entrar em contato também com a nossa força de vendas, procurar um representante mais perto de você e para isso é fácil, acesse o nosso site germipasto.com.br e lá tem um mapa com todos os contatos, né, das nossas revendas e também representantes pelo Brasil. A gente está esperando aqui o seu contato também. É isso aí, olha, obrigado, valeu pela companhia, viu? Abraço para você. Isso, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê então na próxima edição. E lembrando que depois do programa você confere informações sobre a Germipasto na América Latina, é a Germipasto Exportação. Amigos productores, nos encontramos hoy en una jornada de campo donde podemos mostrarles para todos ustedes materiales de la familia braquiaria consorciada con maíz, donde podemos presenciar dos cultivares diferentes. Tenemos Braquiaria russiciensis y al mismo modo también tenemos Brisanta piatá. Ustedes pueden ver la cobertura que ha dejado. Ella ya fue sometida a un paso con rolo y todo ello queda como rastrojo, parte para el proceso de degradación donde va a ser intervenido con soya en meses subsiguientes a partir de septiembre. Un grato placer desde aquí poder mostrarle a todos ustedes los materiales que se están desarrollando, los trabajos realizados. Un éxito para todos. Abrazos. Rodrigo, ¿cuál es el objetivo de incorporar en áreas agrícolas Braquiaria brisanta y específicamente piatá? Bueno, hoje, pelo crescimento da necessidade, principalmente de conservação do suelo e conservação do sistema de produção que nós temos, há necessidade de várias formas. Neste caso, é uma área que nós estamos fazendo um recupero. É uma área que vindo com a tendência de piora, então por isso nós insertamos lá a braquiária, juntamente com outras coisas como melhorar o pH, saturação de bases com cala agrícola, e a braquiária é uma ferramenta também que entra neste sistema. Por isso nós buscamos hoje entender qual é a braquiária que melhor se encaixa, que se enquadra em nossos manejos. Neste caso, com a braquiária piatá e allá na russiciensis. Nós creemos que a braquiária vai ter poder para melhorar a estrutura do suelo, diminuindo a compactação. Excelente, gracias. ¿Cuál es el objetivo de poder utilizar este artefacto? Esse é um medidor de resistência e de penetração. La raiz, quando encontra um suelo mais compactado ou com um adensamento, essa raiz tem dificuldade de se desenvolver. Esse equipo nos dá uma ideia em que profundidade está essa camada mais compactada. Entonces, darle la noticia de que hay materiales de buena calidad. Vamos a garantizar stock de productos tempranos para que usted pueda acercarse y asegurar de manera anticipada su requerimiento que tiene en semilla de pastura. Muy contento de compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo
desde la distancia y esperamos vernos pronto.